Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E a igreja diga: vamos ler só mais um textinho para você sentar, meu irmão. Lucas capítulo 4, versículo 16, você já vai tomar o seu assento, tá? Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Guarde isso, o ano aceitável do Senhor. Ele leu só até aí, ele parou, a profecia continuava, mas ele parou até aqui, o ano aceitável do Senhor. Versículo 20: E cerrando o livro, ou fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estavam focados nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pode tomar o seu assento. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Nós estamos falando de um profeta que teve o seu ministério no século 7 a.C., por volta dos anos 740 a.C., e o seu ministério durou aproximadamente 4 reinados, né? Quatro reis passaram por Judá no período do seu ministério, que era Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né? O profeta Isaías, ele era filho de Amós. Amós era o filho mais novo do rei Joás. Se você ler um pouco antes, você vai saber quem foi esse rei, rei Joás. Ele era neto de Joás, ele era o filho mais novo, o filho de Amós, e Amós era o filho mais novo desse rei. E o ministério de Isaías se deu em Judá, conhecido como profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele, no Antigo Testamento, não teve outra pessoa, não tem outro escritor que narrou ou profetizou tantas referências acerca do Messias como ele, classificado
entre os profetas maiores do Antigo Testamento, o profeta Isaías, então, considerado o profeta messiânico, por tanto falar acerca de tantos detalhes acerca do nascimento do Senhor Jesus, infância, ministério, morte, redenção e tantas outras profecias. O profeta Isaías, ele foi responsável por profetizar acerca de ascensão de reinos e também destruição de reinos. Era um homem de linhagem real, era um estadista. Isaías era um homem que tinha muita influência na nação. E o que me chama a atenção desse contexto histórico acerca da vida de Isaías é que Isaías era casado com uma mulher que tinha o dom de profetizar. O mistério aí, irmão, aí é que está o mistério. Era pai de 2 filhos, eles tiveram 2 filhos, mas existia um sustentáculo por trás do ministério de Isaías, que era a sua esposa. Nós já estamos falando de família, né? E a mulher de Isaías, ela tinha o dom de quê, irmão? De profetizar. Onde estão as mulheres de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver você. Eu quero já liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Wendel, mas eu não sou, eu não sei. Mas eu não sei. Você é sim, você sabe sim. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o teu lar e a tola o destrói. Aí você acha que Deus vai ter que se apresentar como um querubim ungido no seu quarto, para que você se coloque como uma profetisa, como uma mulher de oração, como uma intercessora do seu lar, uma mulher que vai edificar a sua casa? Não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz que a mulher, ele não está falando que uma ou outra mulher, não, é a mulher, principalmente aquela que foi redimida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se você não sabia, eu já vou ter que começar a dizer para você: não existe palavra, conselho ou oração mais poderosa na face da terra do que a oração de uma mãe. Eu vou falar de novo: não existe palavra, conselho ou oração tão poderosa, capaz de mover as estruturas da terra e do céu, do que a oração de uma esposa, de uma mulher por um marido. Eu vou falar de novo, irmão, você não está entendendo. Ei, Wendel, eu não sei orar, eu não sei. Minha filha, se coloque no prumo de Jeová, abra esta boca cheia de dente, pare de murmurar na tua casa e comece a liberar palavras positivas, palavras de autoridade, que você há de ver se o clima não vai mudar, se a sua casa não vai ser transformada pelo poder da graça de Deus. Se a gente pegar a Bíblia, irmão, está cheio de história de uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que foi capaz de regeneração, capaz de, meu Deus, teve um rei que falou assim: Débora, se tu não for, eu não vou. A mulher tinha tanto poder do Espírito Santo, irmão, que um rei que era guerreiro olhou para ela: se tu não for, eu não vou para a guerra. Minha irmã, ei, deixa eu falar um negócio para você. As palavras negativas, as palavras, muitas vezes, dos acontecimentos do presente, acabam com a sua raça espiritual. Wendel, porque eu oro pelo meu filho, mas não acontece nada. Wendel, o Wendel tem 10 anos. Ele tem 15 anos que eu estou orando pelo meu marido e não sai da cachaça, aquele negócio aí. Você vai só acreditando na morte existente dentro da tua casa.
mas Deus me trouxe aqui para falar de família, sobre o poder do perdão, da restauração, e para fortalecer relacionamento. Deus me trouxe aqui para falar para as irmãs de oração o poder do Espírito Santo que existe nos seus lábios, no seu espírito, e não importa o hoje, o que acontece agora, abra a tua boca. Não está dando nada certo, minha filha. Deus não te chamou para profetizar no fruto, Deus te chamou para acreditar na semente. Deus não te chamou para, meu marido é uma benção, meu filho, e quando não está sendo uma benção? E quando o negócio está dando errado, como é que é o negócio? E quando todo mundo está olhando e falando, é cachaceiro, e o filho dela não vai dar em nada, olha lá, é vagabundo, é não sei o que, é tanta gente falando tanta coisa, e você, e o diabo usa tudo isso para matar a sua fé, para acabar com qualquer pingo de existência de fé na sua vida, e você vai ficando cada vez mais abatida. Mas Deus está mandando dizer para você, ei, comece a enxergar o fruto, onde ainda existe somente uma sementinha. Comece a acreditar na transformação da tua casa, do teu lar, quando ainda não está frutificando, porque é aí que o diabo vai tremer diante da tua vida, mulher. Quando o diabo se apresentar e falar assim, não deu, acabou, morreu, e agora já era, tu se coloca na brecha diante dele, e já vai marchando na direção dele, falando assim, sai daqui, Satanás, porque a tua palavra não é a última diante da minha casa, a tua palavra não é a última diante da minha família, e quem me chamou foi Deus, para ser intercessora, e não tem fruto ainda, só tem semente, mas eu acredito na frutificação da minha casa. Muitas vezes, na minha vida, pessoas olharam para mim e falaram assim, nossa, é um homem de Deus, olha, é um homem de Deus, mas não sabia o tanto de chicotava que eu tomava lá em casa, porque existiam verdades que só minha mulher falava para mim, irmão, só ela falava. Quando todo mundo estava me aplaudindo na igreja, eu chegava em casa, o chicotinho estava assim. Ei, mulher, existe um propósito de Deus para o lugar que você está, e ai de ti se tirar o pezinho de lá. Não pensa você que vai facilitar não, porque o negócio só vai estreitar. Então, terminando esse contexto da vida de Isaías, indo para o texto, nós vemos um texto muito pregado, muito ensinado, um texto muito bonito, muito profundo, irmãos. E quando nós lemos aqui, o nosso contexto, o pastor Edson me passou o versículo 2 e 3, tá? Mas nós lemos do início porque algo me chamou a atenção. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, né? Aqui está a profecia acerca da unção na vida de Jesus. O tema é famílias vivendo a unção. O que essa unção faz? Ela restaura, mas o que ela faz, irmãos? E ela fortalece relacionamentos. Só que existe uma diferença entre viver a unção e ouvir da unção, falar da unção, ensinar sobre a unção. Tudo isso a gente pode fazer, irmãos. Agora, viver a unção, existe um preço, e nós vamos caminhar um pouco sobre a Bíblia, para eu tentar expressar o preço dessa unção, e o que essa unção vai gerar dentro de você. A unção de Deus, ela não é enganosa, ela não opera uma coisa na vida de um e outra coisa na vida de outro, não. A intenção do céu e a função do céu é gerar em nós a mesma frutificação, independente de capacidade, se eu oro, se eu prego, se eu sou, se eu não sou, se eu tenho título, se eu não sou, eu sou só um irmão. Independente. A unção, ela não procura cargo ministerial,
ela não procura cadeira na igreja, não procura placa denominacional, não. A unção, ela só procura um coração contrito e quebrantado, e disposto a obedecer aquilo que o Espírito Santo, que delegou essa unção, irá requerer dos seus vasos. Nós somos vasos. Lembra que Paulo disse do tesouro escondido em vasos de barro? É desse jeito que funciona. Então nós vamos ver o que essa unção operou no ministério de Cristo. E tudo isso que está escrito no texto, né? Libertar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura das prisões e etc. Tudo isso aconteceu no ministério de Cristo. O verbo de Deus, o verbo encarnado. Só que olha que interessante, irmãos. O versículo 2 está aqui: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E depois continua. Só que o interessante é que Jesus, lá na sinagoga, ele fez questão de ler isso aqui no lugar onde ele nasceu, no lugar onde ele era conhecido, porque Jesus tinha dessas coisas. Se você parar para entender um pouquinho, irmãos, os propósitos de Cristo no meio de todas as situações que ele viveu, irmãos, tudo era premeditado, calculado. Tudo que Jesus fez, cada vírgula que Jesus cumpriu, existia um plano divino por trás. E muitas vezes a gente vai olhar e vai dar a entender que o diabo matou Jesus, Satanás colocou Jesus na cruz. Ai meu Deus, isso é coisa que o carnaval do Brasil faz, irmão. Isso é coisa de gente que não entende nada, mas nada de Bíblia, nada de redenção, não entende nada. Domingo de Páscoa, o pastor hoje falou muito profundamente sobre o que é realmente a nossa Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. Mas você observa que Jesus, ele leu no lugar que ele nasceu lá, e o povo, depois que ele diz: hoje se cumpre essa profecia. Para que Jesus falou aquilo, irmão? Para arrumar confusão, irmão. Wendel? Agora, Wendel, por que Jesus não continuou lendo o livro? O pergaminho estava na mão dele, irmão. O pergaminho não tinha acabado. Por que ele leu só até a parte A do versículo 2? Que é: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele só leu até aí. Porque ele iria ter que dizer: hoje se cumpriu essa profecia. E aquele era o ano aceitável do Senhor. Existem alguns eruditos que falam sobre o jubileu, 49º ano. Eu não vou entrar nessas questões. Mas aquele era o ano aceitável do Senhor, o ano ali do seu ministério. E ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Ele não podia ler mais. Por quê? Porque da parte B do versículo 2 em diante, já não iria ser cumprido naquele momento. O que é, Wendel, a parte 2 em diante? É o dia da vingança do nosso Deus. Não, ali, Jesus naquele tempo não iria se vingar de nada nem de ninguém, não era o tempo, e etc. E depois nós vamos entrar aqui no restante. Porque essa vingança do nosso Deus está ligada à grande tribulação. Da parte B, do versículo 2 em diante, já é depois do tempo do verbo encarnado. Já é a profecia do profeta Isaías, que se arremete literalmente à igreja primitiva, à igreja, ao start, morte e ressurreição. Então essa promessa está condicionada à igreja de Jesus. Por isso que ele não pôde ler mais. Se ele lê mais e fala hoje se cumpriu, não. O cumprimento da profecia até o versículo, a parte A, foi naquele momento. E ele leu. Quando ele diz, se cumpriu,
povo começou, mas esse não é o filho de José? Gente, blasfêmia! Blasfêmia! E começaram. E os contextos depois vai falar uma grande confusão. Saíram arrastando Jesus, levando ele para o alto de uma montanha, ia jogar ele lá de cima do precipício, irmão. Aí o texto eu acho interessante, porque isso muitas vezes na vida da gente acontece muito isso, irmão. Só que a gente é muito pequeno para entender, a gente é muito pequenininho para captar muita coisa que às vezes Deus permite na nossa vida. A gente é pequeno demais, mas ele fugiu. Vários outros contextos, irmão. A Bíblia diz que a multidão pegava Jesus e arrastava para matar ele, para pegar pedra, pau, para matar ele. E a Bíblia diz assim, ó, e ele se esquivou da multidão. Ele se escondeu. Como assim se escondeu? Não sei quantas milhares de pessoas querendo matar ele. Como assim se escondeu? Você não sabe do que esse Deus nosso é capaz, irmão. Aí quando você vê, rapaz, ele fugiu de tanta coisa terrível, e no dia que pegaram ele para crucificar, ele ainda fala antes para Judas: ô Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer, rapaz, vai. Eu nunca vi um negócio desse, irmão. Jesus já sabia, falou: ó, o que me trai, tem um de vocês vai me trair. Ô Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Como é que pode um negócio desse, mano? Ele sabia de tudo, irmão. E quando Judas chega no Monte das Oliveiras, ele ainda abre o braço para Judas. Isso aqui está dentro do contexto do perdão, que a gente já vai tratar, tá? Abre os braços para Judas e fala assim: a que viestes, amigo? E recebe um beijo. Irmão, fala sério para mim, irmão. Aqui. No início do meu ministério, eu ficava dando muito uma de bonitão. Super crente. O homem sem falha, sem defeito. Meu filho, chega uma hora da caminhada que você não esconde mais nada de ninguém, não. E você começa a botar: ó, isso aqui eu não consigo não, isso aqui eu sou fraco, para fora. E isso é uma libertação, é uma leveza muito grande. Agora cá para nós, irmão. Cá para nós. Imagina eu no lugar de Jesus, irmão, sabendo que Judas estava chegando para me vender. Ainda falou: aquele que eu beijar é ele, é só pegar e arrastar. Imagina, irmão. Eu não ia fazer igual o Pedro, não, irmão. Eu falar: Pedro, essa faca sua é pequena, pega uma maior. Vai me dizer que você é o super crente que ia dar um beijinho no traidor sabendo que ele estava te matando? Para, irmão. Jesus fugiu de tanta coisa, mas de tanta coisa terrível. No dia que chegou o tempo da sua crucificação, ele manda o traidor ir trair e ainda dá um beijinho no traidor. Jesus se entregou, irmão. Posso falar um negócio para você? Para com esse negócio. O diabo! Eu tinha muito disso. Desculpa, irmão, que eu sou meio... É mais ou menos assim que o negócio acontece. Assusta não. O diabo fez isso. O diabo fez aquilo. Ih, olha ali, o diabo. Para com isso, irmão. Teve uma época que eu olhei para trás. Eu falei: rapaz, 10 anos da minha vida eu ficava brigando com o diabo, querendo dar paulado na cabeça do diabo, achando que era o diabo que estava fazendo um monte de coisa. Depois que Jeová me pegou, me moeu, igual farofa, igual arroz de quinta, me jogou numa moenda, irmão. Mas jogou um homem, jogou o vaso, mas quebrou o vaso que não sobrou nem faísca. Mas moeu bonito, irmão. Quando ele me moeu, me jogou num deserto, mas no deserto, irmão, que com o tempo a gente vai conversando, eu olhei para trás, aí foi onde o leque da revelação abriu. Aí quando o leque da revelação abriu, aí eu olhei para ele e falei: aham, então era o Senhor, né? E eu achando que era Satanás. Era Deus. Irmãos, Deus tem o controle da existência. Deixa eu falar um negócio para você.
Deus tem pressa, que Deus... Para, irmão, para. Me mostra uma referência bíblica que Deus está apressado com a correria. Me mostra, irmão. Ele tem o controle de toda a existência na palma de suas mãos. Irmãos, Ele tem o controle de tudo na nossa vida. E vou te falar um negócio. Se Ele fechar uma porta para você, você pode virar piruleta, você pode pegar marreta, machado, você pode fazer o que você quiser para querer abrir a porta, que ela não abre. Não abre. Agora eu vou falar um negócio para você. Se Ele também abrir uma porta para você, não tem diabo certo que para na reta, não tem homem que fecha. Irmãos, Ele mata, Ele faz viver, Ele é dono de toda a existência. Está na hora de subirmos o nível espiritual e começarmos a entender que a nossa batalha não é contra carne e sangue, como Paulo ensinou. Ela é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então precisamos vencer muitas vezes as emoções para começarmos a guerrear de verdade, como guerreiros espirituais, usados pela poderosa mão de Deus. E aí a profecia, que está completamente correlacionada aos redimidos do Senhor, ela está cheia de antítese. São palavras contrárias. Não vou entrar na questão da vingança, já é uma outra vertente, mas vou focar no versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, ou glória em vez de cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isso aqui é uma profecia para a igreja. O sofrimento que a igreja do Senhor iria passar depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas essa profecia, ela já se cumpriu muitas vezes e se cumpre todos os dias da nossa vida. Por que, Wendel? Porque a antítese são palavras contrárias, e eu vou começar pela parte negativa. Cinza. O que é cinza, irmão? Cinza é quando você queima alguma coisa. O que sobra? Sobra cinza. Cinza é quando destrói alguma coisa. Sobra o que? Sobra cinza. Só que ele está dizendo, não, eu vou dar glória em vez de cinza. Depois ele vai para a tristeza, óleo de gozo. Você lembra o que Davi disse? Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aquele óleo, óleo de alegria, Davi estava dizendo, é o mesmo contexto dessa palavra, óleo de gozo, ou seja, óleo de alegria, em vez de tristeza. E depois ele vai dizer, vestidos ou vestes de louvor, por espírito angustiado. Porque tristeza é uma coisa, angústia já é o estado avançado da tristeza, irmão. Porque o crente, na tristeza, ele até consegue cantar um louvorzinho. Mas um crente, quando chega no estado da angústia, desaparece toda a vontade de adorar, irmão. Todo o desejo de adorar, de louvar, desaparece, vai embora da sua vida. É angústia profunda. Estamos vivendo um tempo onde os cristãos, nós cristãos, não conseguimos encontrar o ponto X dessa profecia, para andarmos banhados debaixo dessa profecia. E muitas vezes estamos tristes, muitas vezes nos sentimos em cinzas, completamente destruídos. E a angústia toma conta da nossa vida.
por muitas coisas, que às vezes não aconteceu, deixou de acontecer, o tempo vai passando, e dores vão crescendo em vez de diminuir, angústias profundas tomam conta da nossa alma. Só que a profecia eu tenho glória em vez de cinza, eu tenho óleo de gozo em vez de tristeza, eu tenho vestes de louvor. Você sabe o que é veste? Toda vez que a Bíblia fala de veste, ela está falando de armadura. Vestimenta é cobertura, Ele está dizendo, eu tenho uma cobertura de louvor, em vez de espírito angustiado. A profecia está dizendo para mim, para você, para a igreja do Senhor, para os redimidos do Senhor, não deixe o inimigo mostrar para você que a sua vida, seus sonhos, propósitos viraram cinza. Ele está dizendo, a tristeza pode vir numa noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Deus está dizendo para você, não acredite no sofisma que Satanás usa todos os dias contra nós. O que é sofisma, Wayne? É a falsa verdade. O diabo, ele é sofista, ele é o próprio sofisma, porque ele usa de um presente, de um momento, para querer ensinar uma falsa verdade, e colocar na nossa cabeça que o futuro vai ser daí para pior. Mas eu venho aqui nesta noite, liberado pelo Espírito Santo, para liberar uma profecia, não minha, mas da palavra para a tua vida nesta noite. Você não ficará em cinzas, e a tristeza não durará para sempre. E eu quero repreender nesta noite, na autoridade que há no sangue de Jesus, essa angústia eterna que tomou o seu coração, porque Deus manda te dizer, você vai voltar a adorar, você vai voltar a louvar, você vai voltar a engrandecer. A alegria do Espírito Santo de Deus vai tomar conta da sua vida outra vez, e você verá o que Deus fará na sua existência. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória para Jesus, irmão. Árvores de justiça. Eu tenho problema com o relógio. Vamos lá, árvore de justiça. Plantação do Senhor. Para quê, irmão? Para quê? Para que Ele seja glorificado. Nós estamos numa região de muita agricultura. Eu acho que tem bastante irmãos aqui que conhecem muito mais de plantação do que eu. Não conheço nada. O dia que você plantou uma árvore num lugar, ela saiu andando sozinha dali e foi embora, irmão? Quando você planta uma árvore, ela não tem capacidade de se locomover sozinha. Está certo ou está errado? E outra, para completar, plantação do Senhor. Plantação, ele está dizendo, do Senhor. Está dizendo assim, quem é o agricultor? Quem plantou a árvore, irmão? Quem plantou? O Senhor. Ele plantou. E qual o propósito? Dele te chamar de árvore de justiça e te plantar. O propósito é Ele ser glorificado. Só que essa palavra, árvore de justiça, irmão, isso aqui tem um peso, que a gente vai dar uma acelerada aqui agora, para a gente entender qual é esse peso. Para a gente voltar e entender o que Deus quer falar conosco hoje a respeito do tema, famílias que não estudam, que não ouvem, mas famílias que vivem a unção, famílias que experimentam na pele a unção. Qual unção? A unção que restaura e que fortalece relações. Só que a árvore tem que ser de justiça. Deus não trabalha com árvore de injustiça, irmão. Não. A árvore é de justiça.
E que justiça é essa, Wendy? Você já entendeu que nós somos justificados por Cristo? Incapazes de nos justificar diante de Deus, por isso necessitamos do sacrifício dele, o sangue derramado, para que através dele possamos nos considerar irmãos adotivos, onde ele é o nosso irmão mais velho. É por causa dele que Deus não te mata. É por causa dele que Deus não me fulmina. Por que, Wendel? Porque quando Deus olha para a minha fraqueza, para muitas vezes eu não conseguir cumprir o propósito dele, na hora que Deus vai falar, eita servo ruim, aí ele vê o que é estampado sobre mim? O sangue de Cristo. É isso que me justifica diante de Deus. Só que eu tenho que entender que para que essa justiça seja cumprida na minha vida, eu tenho que ter um comportamento apropriado. Porque se eu não me coloco como uma pessoa que está debaixo da graça, que recebeu a graça de Cristo, que está pronto para se esforçar o máximo para obedecer os seus mandamentos, essa justiça não se cumpre em mim. Árvore de justiça, tem muita árvore aí, irmão, que está toda capengada, arrebentada, estourada. Tem muita árvore que está dentro da igreja, mas infelizmente está toda estraçalhada, nem ligada mais ao agricultor ela está, porque ela não conseguiu compreender qual é a justiça que ela tem que cumprir. Jamais essa justiça será cumprida por você sozinho. Jamais você será capaz de cumprir toda essa justiça. Por quê, Wendel? Porque aí você vai ter que voltar para a lei. No dia que você se achar bonzão, bonitão, apto para cumprir tudo, você é o cara, você já caiu da graça. Caiu da graça. Então, como o pastor disse aqui, já foi dito aqui hoje, o Senhor é quem irá nos capacitar a cumprir essa justiça. Mas é tão difícil assim, não é? Não, é fácil. É facinho, irmão. A justiça de Deus é facinho. É facinho. O que eu tenho que fazer? Você tem que amar quem te odeia. É fácil. Consegue? Se tiver alguém aqui que é bom mesmo, mas bom, aquele cabra que fala assim, eu sou o melhor de todos, pode levantar a mão aí que eu vou aplaudir você, irmão. Amar quem te odeia. Você sabe que a pessoa quando te vê tem sangue no olho. É fácil cumprir, né, irmão? Orar pelos que te perseguem. Ele pode fazer o que quiser com você, você não pode fazer nada. É fácil, irmão, não é? É fácil. E mais um monte de outras coisas, só que eu não vou me ater, eu tenho 12 minutos. E eu preciso dar uma fugida desse texto, para concluir o que eu estou dizendo, e para a gente tentar entender isso aqui. Pode colocar no telão, João capítulo 13, versículo 1. Isso aqui é o mínimo que a unção, a mesma unção, o mesmo Espírito Santo, que capacitou o nosso Senhor para realizar a sua obra na face da terra, é o mesmo Espírito Santo que foi rogado por Ele, que vier. Eu olhei para ela e falei assim, cidadão, eu te perdoo, só que eu não vou só te perdoar não, eu vou aí, dar um beijo nessa testa sua, vou abraçar você, eu vou entrar aí para a gente cultuar, eu quero me aproximar de você de novo. Ele, sabe por quê? Por quê? Porque eu não sinto nenhum pingo de dor quando eu olho para você, quando eu falo com você. Eu consigo sentir saudade dos tempos bons, e a parte ruim foi cicatrizada. Mas eu falei para ele, nos primeiros 3 anos,
eu desenhei você na parede, mas eu te dava paulada, bambuzada, chute, soco. Wendel, o que é isso, Wendel? É ser humano. Se coloca de pé, irmãos, para a gente encerrar. É ser humano. Só que nós não podemos ser falsos como o diabo, como Satanás. Wendel, como o diabo tem se infiltrado dentro da igreja. Perdoei, mas ela lá e eu cá. Eu sei que ela não gosta de mim, eu não tenho nada com ela não. Perdoei. Ei, esse perdão de boca para fora, lá dentro da sua casa, na sua família, em qualquer lugar que seja, não é o perdão bíblico, puro e genuíno, requerido pelo nosso Senhor. Não é. Esse perdão de boca para fora é uma ilusão do diabo para te manter preso, aprisionado, lançado a espíritos atormentadores, que a Bíblia chama de verdugos, e impedir todo tipo de virtude, de graça e glória de Deus sobre a sua vida. Esse é o perdão que o diabo tem imperado sobre as igrejas, sobre ministérios. Tem pastor que não fala com outro pastor, irmão. Tem pastor que, se um esbarrar com o outro na rua, um mata o outro. Que evangelho é esse? Mas, Wendel, para a gente encerrar, como é que encerra agora? Quando Jesus ressuscita, irmão, imagina eu ressuscitando no lugar de Jesus, com o chicote na mão, irmão. Eu já ia pegar o chicote, eu ia vir atrás deles, irmão, mas dá-lhe muita chicotada. No mínimo um sermão de meia hora eu ia dar para eles. Cambada de frouxo, cambada, vocês são muito ruins. Quando eu estava dando muita coisa para vocês, vocês estavam em cima. No dia mal, no meu dia mal, vocês sumiram, foi todo mundo, né? Nem para apontar a cara de longe, para falar assim, nós estamos intercedendo, sumiu todo mundo. Aí eu encerro agora. Foi assim que Jesus se aproximou, irmão? Foi assim, irmão? Jesus fez questão de ir atrás de um por um, e viu, conversou, partiu pão, comeu com eles. Nenhuma palavra de exortação eu ouvi. Sabe o que eu ouvi, irmão? Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como se nada tivesse acontecido. O que é isso, Wendel? Isto é a unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e Ele está sobre a igreja, pelo que ungiu a igreja, para também repetir a obra dos seus mestres, do seu mestre. E eu encerro agora para a gente orar. Pastor, pode subir aqui, pastor. Eu encerro agora para a gente orar. E como que encerra, irmão? Wendel, não tem aquela esposa que você tem na sua casa? Foi Deus que te deu, e ela é de Deus. Os teus filhos que estão na sua casa, sim, foi Deus que te deu. Deus me livre. Tem momento no casamento, pastor, que a gente olha assim, pastor, seja sincero, eu prego assim, pastor, tem momento no casamento, irmão, que a gente olha assim e fala assim, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu burro? É ou não é? É ou não é? Ô irmão, eu não posso falar mentira, eu estou no altar do Senhor, irmão, eu não posso. Irmãos, teve um dia que eu falei assim, e engraçado que toda briga que eu tinha com Deus, Ele vinha me responder, irmão. Eu falei com Deus, Deus, mata minha esposa que eu não aguento mais. E ela de lá para cá, mata ele também. Aí Deus me visitou em sonho. Olha o que Ele falou comigo. Você acha que eu vou matar sua esposa? Você está comendo o quê, pai? Só porque ela está ferida? Só porque você destruiu o emocional dela durante 12 anos de ministério? Você acha que eu vou matar ela? Tudo que ela fez na minha casa diante de mim está escrito e anotado. Aí ele falou assim, ó, eu vou abençoar ela daqui para frente. Rapaz, aí que eu arrumei. Irmãos,
essa pessoa complicada no seu trabalho, na sua casa, que você acha que, meu Deus do céu, não tem jeito. Já tem quantos anos que tu está orando, sofrendo, gemendo? Quantos anos? Aí você fala, não tem. Aí você faz, sabe o que? Abandona. Você larga de lá. Quer saber? Eu me arrependo de alguns momentos que eu abandonei pessoas, mas a unção que opera, que operou em Cristo, que voltou, todos os apóstolos que fugiram e deixaram ele na pior, sabe o que aconteceu depois, irmão? Se tornaram os maiores super-heróis da fé. Pedro morreu, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Muitos outros apóstolos, biblicamente não tem referência, mas a história diz que foram queimados, arrastados, etc. Ué, mas peraí, onde está aquela cambada de medroso, irmão? Cadê? Aquela cambada de medroso que deixou Jesus na pior. Cadê, irmão? Qual é o fim dessa mensagem, Wendel? O que é o fim dessa mensagem? É o seguinte: se o amor não transformar essa pessoa da sua família, nada mais transforma. Qual é o foco principal, o alvo principal da unção, Wendel? É operar em nós o que operou em Jesus. E o que operou em Jesus? Ele amou-os até o fim. E Ele guardou-os até o fim, deu tudo que tinha por eles até o fim. Eu encerro minha mensagem, passo para o pastor, dizendo uma coisa para você: nunca desista daqueles que Deus entregou a você. Jamais abra mão daquelas pessoas, seja amigo, seja pai, seja mãe, seja filho, todos que Deus entregou a você. Existe uma responsabilidade que você terá que entregar a Deus um grande dia. E eu te digo que se o amor não transformar, nada mais transforma. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pegue na mão dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Quem sabe